A timeline de Silent Hill foi lançada há quase 4 meses, e devo dizer que ela foi uma das mais divertidas para se fazer, mas há 2 coisas que eu gostaria de corrigir. Mas o mais importante de tudo é que com a chegada de Silent Hill 2 Remake, muitos me perguntaram onde o jogo se encaixa, se ele substitui a cânone que vimos e se a teoria do loop temporal ou multiverso está dentro da timeline. E vamos analisar tudo juntos. Uma pergunta que entrou muito em pauta foi o que me levou a fazer o vídeo ou a timeline. Eu sempre fui fã da franquia Silent Hill, mas o meu conhecimento sobre ela era um tanto superficial. E como eu já havia feito a timeline de Mortal Kombat, Resident Evil e Tekken, nada mais justo fazer uma de Silent Hill. Especialmente porque, assim como Mortal Kombat e até em partes Tekken, a história dos jogos de Silent Hill no Brasil foram bem distorcidas. O que me ajudou a fazer os vídeos, além dos próprios jogos, foi o guia Koshiki do site Silent Hill Chronicles e também o livro das Memórias Perdidas, sem contar grandes informações no site Silent Hill Memories. A wiki gringa de Silent Hill também me ajudou bastante para encontrar alguns guias, menções de Masahiro Ito e outras que usei no vídeo, e também para averiguar se a informação é correta ou não devido às fontes que são apresentadas. E acredite se quiser, até mesmo o Reddit me ajudou em certas informações, como a desinformação sobre o nome Samael. Mas o livro das Memórias Perdidas foi minha principal fonte para Silent Hill 1 até Silent Hill 3, no quesito de monstros, informações sobre os personagens e informações extras, como os poderes de Cláudia em Silent Hill 3. E também, como eu recomendei no primeiro vídeo da timeline, um canal que me mostrou o que não falar e não passar desinformações no quesito de Silent Hill 1 e 2 foi Rob o Coelho, que fez um vídeo refutando muitos youtubers que distorceram a história. Inclusive, eu próprio fiz um vídeo há muitos anos atrás que passava uma desinformação e fui mencionado no vídeo. Então o vídeo refutando as concepções errôneas de Silent Hill 1 e 2 me ajudaram a limpar algumas desinformações dos meus vídeos. Em termos de erratas, eu gostaria apenas de clarificar que eu acabei me equivocando com o sobrenome de Ed, o personagem de Silent Hill 2. Seu sobrenome, na verdade, é Ed Dombrowski, mas eu falei que é Domorowski, por nenhum motivo além de um erro meu. Outro assunto que eu gostaria de expandir é o passado de Claudia Wolf. Eu disse que Leonard Wolf, seu pai, era um homem violento, e o comportamento dele marcou Cláudia para toda a vida, mas ficou um pouco ambíguo o quesito de eu ter mencionado abuso, porque aqui no Brasil pensamos diretamente em abuso sexual. Porém, o abuso não foi sexual e foi puramente físico e emocional, porque ele criou sua filha como uma forte crente na fé do culto, muitas vezes usando castigos físicos e abusos emocionais, como gritar, bater ou chutar, para desencorajar qualquer comportamento irreligioso. E o próprio Vincent comenta esse fato. Então, não foi um abuso sexual, e sim foi abuso físico e emocional para condicionar Cláudia para ser uma forte crente da ordem. A teoria do loop temporal de Silent Hill 2 Remake. Eu já vou deixar clara a minha opinião, que é a seguinte: Silent Hill 2 Remake não faz parte da cânone da Team Silent, e sim do universo expandido da Konami, porque a intenção inicial dos desenvolvedores e da equipe de Silent Hill 2 nunca foi mostrar James em um loop temporal, porque a cidade de Silent Hill Maine, após Silent Hill 1 e os eventos de Alessa, cresceu em poder a um ponto onde poderia chamar pessoas com coração negro ou que tenham culpa e uma escuridão profunda são chamados pela cidade. O livro das Memórias Perdidas diz que a cidade materializa a escuridão dormente no coração das pessoas e manifesta elementos de sua mente inconsciente. Todos os monstros que James vê em Silent Hill 2, de acordo com Masahiro Ito,
são mulheres, com exceção de Pyramid Head, é claro, porque os monstros são projeções de James em relação a Mary, e somente ele pode ver os monstros, porque eles são manifestações do seu subconsciente, e sabemos que cada um tem sua própria versão subjetiva de Silent Hill. James vê alguns corpos que, em sua visão, são o corpo dele mesmo, mas no original, isso não quer dizer que esses corpos são outros James do multiverso ou de um loop temporal onde ele falhou. É simplesmente uma manifestação de sua vontade de ser punido. O livro das Memórias Perdidas nos diz que James matou sua esposa para tirá-la de sua dor e constante degradação devido à doença, e como ele não conseguia suportar o peso de seu crime, ele ficou imerso em seus delírios e foi chamado por Silent Hill. E Pyramid Head não é nada além de uma manifestação de sua consciência, que acha que ele precisa ser punido. Então, James ver esses corpos não está relacionado ao multiverso ou um loop, e sim a manifestação do seu subconsciente. Silent Hill não é um purgatório ou uma entidade consciente como muitos pensam. Silent Hill não tem nenhum desejo malévolo de fazer as pessoas serem punidas e entrarem em algum tipo de inferno, porque a verdadeira questão é o que as pessoas querem da cidade. A cidade somente manifesta para as pessoas. Então James ver corpos similares ao seu no original não tem nada a ver com James no multiverso da loucura, e sim uma manifestação de sua mente na cidade. Inclusive, o corpo que James encontra nos apartamentos Woodside é confirmado pelo diretor de arte do jogo, Masashi Tsuboyama, no vídeo The Making of Silent Hill 2, que o homem sentado na cadeira, na verdade, é o próprio James que veio através de sua imaginação. Então isso é uma confirmação que no original não existe nenhum loop. E essa cena é mais um prenúncio para a cena no final, onde ele vê a fita que gravou com Mary. Mas agora no remake, apesar de Masahiro Ito ter trabalhado no jogo para tentar manter a essência do original, essa questão do loop temporal é algo curioso, porque Masahiro Ito no passado disse que todos os finais são canônicos em Silent Hill 2. Depende puramente do seu gosto, mas isso por si só não mostra ou é a prova de que James está em um loop. No remake, um editor resolveu o quebra-cabeça das fotos que encontramos no remake, e a frase que ele encontrou é a seguinte: "Você está aqui há 2 décadas", que deu fogo a essa teoria do loop temporal. Matheus Lennart parabenizou o editor por resolver o quebra-cabeças, mas não afirmou nada. Porém, em termos de timeline, não faz sentido James estar lá por 2 décadas, porque Silent Hill 2, na história, se passa no fim dos anos 70 e início dos anos 80, e o jogo foi lançado em 2001, então 2 décadas faz mais sentido para os jogadores. Eu vejo isso mais como uma mensagem para nós fãs que continuamos jogando mais de 2 décadas depois. No jogo há também vislumbres do passado que ocorreram no original. Eu pessoalmente vejo isso mais como um aspecto de nostalgia e easter eggs do que uma prova de loop temporal. Mas então temos Maria, que passa por um déjà vu. Maria, por si só, é uma manifestação dos delírios de James, como resultado dele não conseguir lidar com seu crime. Ninguém além dele vê Maria, até mesmo quando James está com outra pessoa que tem sua versão subjetiva de Silent Hill. O subconsciente individual é levado em conta, como quando James viu o Abstract Daddy, que é uma manifestação da mente de Angela. A versão que vimos é a versão que o subconsciente de James interpreta, e não a versão de Angela em si. Os corpos pendurados no outro mundo de Ed Dombrowski enganaram muitos, achando que na verdade ele matou muitas pessoas, mas a verdade é que ele matou somente um cachorro e atirou no dono.
Todos os corpos que vemos vêm do delírio de Ed e em parte de James, como confirmado por Masahiro Ito. Há também algumas notas que parecem ter sido escritas por alguém que sabe quem vai ler, e a animação de morte de James é muito parecida com a maneira que um corpo é encontrado, mas para mim isso é forçar um pouco a barra. O fato da cidade ressuscitar James quebra completamente o que foi estabelecido na cidade do original. Não tem por que a cidade ressuscitar James, porque ela não é uma entidade consciente, com planos e desejos. Essa teoria de que James está em um loop pode até levar algumas pessoas a pensar que o destino dele é o mesmo destino de Alessa Gillespie, ou Heather, que no livro das Memórias Perdidas é dita de estar em um loop infinito de renascimento, mas não é a mesma coisa. Silent Hill não é um purgatório ou inferno, e não faz sentido todos os outros personagens, incluindo Laura, que é inocente, e não vê a cidade como os outros, estar presa no loop, especialmente porque Laura é real e está presente na cidade. Na minha opinião, não faz sentido com a ideia original da equipe, e tudo isso é basicamente um easter egg, porque afirmar que James está em um loop destrói a lore estabelecida de Silent Hill 2 e coloca a cidade como um purgatório, e isso nunca foi a intenção. A mente do indivíduo é sua própria prisão, juiz e executor. A cidade não é culpada por isso, ela simplesmente manifesta o que já está presente. Se um dia isso for confirmado, que eu espero que não confirmem, essa informação vai simplesmente ser classificada como fazendo parte do universo expandido da Konami, porque isso nunca foi a intenção da Team Silent, que, como eu demonstrei na primeira parte da timeline, tem sua própria cânone sólida. Mas esses são os meus 2 centavos em relação à teoria do loop temporal de Silent Hill 2 e as leves correções na timeline. Um agradecimento a todos os membros do canal e um agradecimento mais que especial para Muka, Sunning Play, Zero Espada, Kuailieng Reverso, Rafa e Ultra Desfoda-se. It would be a much